No antigo Egito, o véu entre o mundo dos vivos e o dos mortos era tênue. Cada estrela no céu podia ser o olho vigilante de um deus, e cada sombra nas areias podia esconder um espírito ancestral. Na parte anterior, falamos sobre a essência espiritual do Egito, sua ligação com o além, o poder dos rituais e o mistério das tumbas. Mas hoje, você vai conhecer os deuses, as entidades que moldaram a fé, o medo e o destino de um povo que acreditava que o universo era um campo de forças divinas em constante guerra. No início, havia apenas o caos, um oceano infinito chamado Nan, e desse abismo uma força despertou. Ra, o deus do sol, o criador de tudo. Ra emergiu das águas em forma de luz. Sua primeira respiração criou o ar. Seu primeiro olhar, o horizonte. Durante o dia, ele cruzava o céu em sua barca dourada, guiando o sol e iluminando o mundo. Mas à noite, Ra descia ao submundo, enfrentando a Pepe, a serpente do caos. Toda madrugada era uma batalha, e cada amanhecer era a vitória da ordem sobre as trevas. Mas e se um dia Ra perdesse? Os egípcios acreditavam que, se o sol deixasse de nascer, seria o fim da criação. Por isso, templos inteiros oravam todas as noites, pedindo que Ra sobrevivesse à escuridão. Então veio Horus, o deus falcão, filho de Ísis e Osíris, nascido da vingança e da dor. Após o assassinato de Osíris, Horus cresceu nas sombras, longe dos olhos do maligno Sete, o deus do caos. Quando chegou sua hora, Horus voou pelos céus, em busca de justiça. O embate entre Horus e Sete durou anos, dias de luz e noites de trevas, e cada batalha moldava o destino do Egito. No fim, Horus triunfou, tornando-se o símbolo da realeza divina. Cada faraó era considerado a sua reencarnação viva. O olho de Horus, o Uditar, representava proteção, poder e visão espiritual. Mas o verdadeiro mistério era este. Dizem que aquele que contempla o olho de Horus em meditação profunda pode enxergar além do tempo. E Isis, um nome que ecoou por milênios, da areia do Nilo aos templos gregos e romanos. Deusa da magia, do amor e da vida, mas também da morte e da ressurreição. Quando Osíris foi traído e despedaçado por Sete, foi Ísis quem percorreu o Egito inteiro, recolhendo cada pedaço do corpo do amado, e com lágrimas e encantamentos, devolveu-lhe a vida. Ísis não era apenas uma deusa, era o poder feminino absoluto, capaz de criar, curar e ressuscitar. Dizem que seus sussurros podiam despertar a alma dos mortos, e que suas sacerdotisas guardavam segredos proibidos, capazes de dobrar o destino. O culto a Isis foi tão forte que sobreviveu até o fim do Egito Antigo. E ainda hoje, muitos acreditam sentir sua presença nas margens do Nilo, ao cair da noite. E então surge Sete, o deus que muitos temiam, mas poucos compreendiam, representado com uma cabeça animalesca, híbrida, impossível de identificar, o símbolo do inominável. Site não era apenas maldade, ele era o caos necessário, a força destrutiva que faz o ciclo recomeçar. Foi ele quem matou Osíris, mergulhando o Egito em escuridão. Mas sem Site, não haveria movimento, não haveria evolução. Ele era a tempestade que obriga o rio a mudar de curso. Em templos ocultos, alguns sacerdotes o cultuavam em segredo,
buscando o seu poder para dominar forças que a maioria temia. Dizem que o nome de Sat, pronunciado em certas horas da noite, podia abrir portais para mundos sombrios, mas que quem o invocasse sem pureza de coração jamais voltaria a ver o sol. Silêncio. Você sente. O ar fica frio. A presença de Anubis se aproxima. O deus dos mortos, o guardião das tumbas, aquele que guia as almas pelo caminho da escuridão até o julgamento final. Anubis era retratado como um homem com cabeça de chacal, os olhos brilhando como brasas. Quando alguém morria, era ele quem pesava o coração diante da pena da deusa Maiote. Se o coração fosse leve, a alma entrava no paraíso. Mas se fosse pesado, era devorada por Amite, a criatura devoradora das almas impuras. Os sacerdotes de Anubis eram temidos e respeitados. Dominavam os ritos de embalsamamento e sabiam segredos sobre a morte, que nenhum homem comum ousaria ouvir. Muitos diziam que Anubis caminhava à noite entre as tumbas, protegendo os mortos, mas também observando os vivos que se aproximavam demais dos mistérios proibidos. E Osíris, o rei morto, que vive para sempre. Antes de ser traído por Site, ele reinava em paz sobre o Egito. Era o símbolo da fertilidade, do renascimento e do juízo final. Quando foi morto, seu corpo despedaçado foi reunido por Ísis. E assim nasceu o primeiro mito de ressurreição da história humana. Osíris tornou-se o senhor do submundo, o trono das almas puras. Era ele quem julgava o destino dos mortos. Sentado em um trono feito de obsidiana e ouro, cercado por 42 juízes espirituais. Osíris não morreu, ele apenas atravessou o véu. E até hoje, cada ciclo do Nilo menos cada cheia, cada renascimento da terra, menos é um lembrete de que a morte é apenas uma passagem. No Egito, o poder dos deuses estava nos seus nomes secretos. Cada deus tinha um nome público e outro oculto, um nome que apenas os iniciados conheciam. Pronunciar esse nome em ritual era invocar a essência divina, ou destruí-la. Acreditava-se que quem soubesse o nome verdadeiro de um deus poderia controlá-lo. Por isso, sacerdotes escondiam esses nomes em hieróglifos cifrados, gravados em templos que nunca viam a luz do dia. Dizem que parte desses segredos ainda dorme sob as areias do Saara, e que alguns exploradores modernos nunca voltaram das ruínas onde ousaram pronunciar os nomes que deveriam permanecer em silêncio. O Egito religioso não era apenas fé, era um pacto entre o homem e o divino, entre a luz e as trevas. Cada deus era uma força do universo refletida dentro da alma humana. Ra representava a luz interior. Saat, o caos que precisamos enfrentar. Isis, o amor que cura. Anubis, o fim inevitável. E Osíris, a promessa de que nada realmente morre. O Egito não acreditava em deuses distantes. Eles caminhavam entre nós. E talvez ainda caminhem nas sombras das pirâmides, nas areias do deserto, ou dentro de cada um de nós. Os deuses do Egito nunca se foram. Eles apenas esperam ser lembrados. Se você sentiu a energia deste vídeo, se em algum momento as histórias dos deuses do Egito tocaram o seu coração, então deixe o seu like. Isso mostra que o conhecimento antigo
ainda vive dentro de nós e se inscreva no canal. Isso não custa nada, mas faz uma diferença imensa. Cada inscrição ajuda esta mensagem a alcançar mais pessoas, a despertar mais mentes, a tocar mais corações adormecidos nas sombras do tempo. Você faz parte desse despertar. Juntos, estamos reconstruindo a ponte entre o visível e o invisível, entre o passado e o eterno. Então, clique em inscrever-se, ative o sino e continue essa jornada comigo, porque o Egito ainda tem muitos segredos para revelar. Nos vemos na próxima revelação.